Pronto, então vamos começar, né? A disciplina Parasitologia e Microbiologia. Nós já iniciamos, eu só vou fazer uma revisão para que vocês lembrem o que a gente falou. Então, a gente começou falando de como surgiram essas disciplinas, né? Há muito tempo, a humanidade vem sofrendo com doenças. Doenças causadas por parasitas existem desde que o mundo é mundo, certo? Sejam por vermes ou não. Então, relatos de doenças provavelmente verminosas que atacaram populações inteiras na antiga Mesopotâmia, Babilônia, né? E os estudos microbiológicos surgiram quando o ser humano descobriu formas de investigar o universo microscópico. No caso, através do microscópio, né? Robert Hooke, ele descobre a célula com o microscópio, cientista amador, fez um microscópio para isso. Antes dele, Leeuwenhoek tinha inventado o microscópio. E aí surge a microbiologia para o estudo dos seres, né, microscópicos. Então, o que é que acontece? Microbiologia e parasitologia são ciências que estudam as relações entre seres vivos, principalmente na forma de associações como infecções e transmissão de agentes infecciosos, né? Então, a microbiologia estuda o micro, o que é pequeno, certo? E biologia estuda a vida. Então, essas relações. Aqui vocês estão vendo uma ameba e aqui uma bactéria, né? Se reproduzindo em várias, né? E a parasitologia tem a ver com hospedeiro, né? Com doenças de infecções com seres vivos maiores, como a lombriga, o carrapato, né? Então, é isso. Essas duas linhas que nós vamos estar estudando, né? E qual a importância desta disciplina para vocês, técnico em enfermagem? Bom, para quem lida com a saúde das pessoas, a compreensão dos processos biológicos que envolvem micro-organismos é um fator crucial. Contaminação de sala de cirurgia, veiculação de moléstias e outras doenças presentes no ar, no sangue, na água, e os mais diversos meios naturais e gravidade de certas doenças. A oferece ferramentas para Convido para ligar o microfone, deixa para falar. E não está aparecendo mais ele. Então, doenças como verminoses, ectoparasitas, que eu já falei, né? Dos carrapatos, por exemplo. Então, para o técnico de enfermagem, é fundamental entender de micro-organismos e parasitas, não é? Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia por causa de um micro-organismo, que é o vírus da Covid, né? Então, é importante que a gente entenda a respeito disso. Bom, aqui eu vou passar rapidamente por conceitos a respeito dos seres vivos microscópicos, né? A organização celular deles. Eles podem ser sem célula, é o caso do vírus, unicelulares, como, por exemplo, a bactéria, a ameba, e pluricelulares, como é o caso da lombriga, por exemplo. Tem o ciclo vital, né? A gente entendendo o ciclo vital, fica mais fácil a gente poder identificar, né, maneiras de combater essas doenças, entendendo como, por exemplo, com certeza você já deve ter estudado o ciclo no ensino médio, o ciclo do cistosoma, por exemplo, né? Que é no rio, tem uma pessoa contaminada que vai lá fazer o cocô e aí contamina o caramujo contamina as pessoas. Então, entender o ciclo de vida é fundamental para poder combater, né? Principalmente a questão do técnico de enfermagem, que tem que entender esses processos, né? A nutrição, né? Alguns parasitas desses são autótrofos, outros heterótrofos, né? A maioria é heterótrofos, ou seja, comem outros seres vivos, se alimentam de sangue, se alimentam de outras coisas. E os autótrofos produzem seu próprio alimento, é muito difícil ter os parasitas dessa forma aqui. E a reprodução sexuada e assexuada. Lembrando que sexuada não tem a ver com sexo, tem a ver com trocar material genético. Por exemplo, as plantas podem... Os gametas. As plantas podem se reproduzir sexuadamente, mas você não vai ver uma planta cruzando com a outra. Então, sexuada não tem a ver com essa questão, né? Aqui, né, o coronavírus, aqui, né, um flagelado, protozoário, aqui fungos, aqui a solitária, aqui o caramujo, Então,
são exemplos. Aqui a reprodução, né, de uma bactéria. É claro, né, isso aqui está em forma de desenho, mas ela se reproduz assim, só se dividir. Bom, e aí nós temos que entender a cadeia de transmissão. Como assim? Simples, a gente tem que entender que a infecção é a penetração, desenvolvimento ou multiplicação do agente infeccioso no ser humano ou em outro animal, certo? Em alguns casos penetra, em outros só se desenvolve e se multiplica. Para que ocorram infecções parasitárias, é fundamental que haja elementos básicos expostos e adaptados às condições do meio. Então, entendam isso. Por exemplo, para que haja dengue, qual é a condição necessária no ambiente? Ter acúmulo de água. Está entendendo, né? É isso que está falando aqui. Para que a infecção ocorra, tem que ter um meio específico para que aquele agente infeccioso se desenvolva. Se reproduza. Exato. Então, a gente entendendo o ciclo de vida dele, a gente pode medir, né? Então, os elementos básicos da cadeia de transmissão é o quê? O hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente, certo? Em alguns casos, existem os vetores, que levam à doença, né? Os vetores levam à doença. Por exemplo, o Aedes aegypti é um vetor, né? O ser humano seria o hospedeiro, o Aedes aegypti, o vetor que leva a quem? O vírus da dengue. A dengue é um vírus, certo? Então, a dengue é o agente infeccioso e o Aedes é o vetor. Vetor é quem leva, certo? Gravem isso. Uhum. Tá aqui, ó. Né? Nesse esquema aqui, bem simplesinho. O hospedeiro se relaciona com o agente infeccioso, que se relaciona com o ambiente, e o agente infeccioso também, e o vetor vai fazer a transição dos três. Hospedeiro, né? Certo? Então, o hospedeiro, que pode ser intermediário ou definitivo. Por exemplo, no caso do cistosoma, o caramujo é um hospedeiro intermediário e nós somos um hospedeiro definitivo. Leva a cercária. É a larva, a cercária. Ou o intermediário, o vetor é a larva, certo? A cercária. Então, o hospedeiro tem fatores que influenciam nisso tudo, né? Fatores genéticos, estado nutricional, idade, sexo, status imunológico. Por exemplo, vai ter doenças que pessoas vão pegar porque estão com a defesa mais... tá mais imune do que outro, certo? Por exemplo, no caso do Covid, por exemplo. Se você entrar em contato com o Covid e a incidência do Covid for pouca e você estiver bem, com a defesa imune bem legal, você não vai pegar o Covid, porque a sua defesa vai matar antes dele se desenvolver. Agora, se você não usa máscara e recebe uma tosse de uma pessoa de Covid toda na sua cara, como é que você vai se defender? Então, depende de várias coisas. Sexo e idade. Crianças e idosos têm mais problemas, né, com infecções. Doença pré-existente. Estado nutricional, né? É o caso de alimentação, pode favorecer uma doença ou não, né? Como, por exemplo, no início, a Covid estava matando pessoas com problemas, né? E, atualmente, com a nova variante, mata também os jovens, que não têm problemas. Então, são coisas que vão influenciando, né? Nos fatores genéticos também. Por exemplo, uma pessoa propensa a ter hipertensão, né? Um fator genético que pode influenciar em algumas doenças. No caso do agente infeccioso, nós temos os endoparasitas, que são parasitas de dentro. Por exemplo, me diga um parasita que vive dentro da gente. Alguém saberia dizer? Oi? Um parasita que vive dentro da gente. Um parasita? Verminose, por exemplo. Liga isso, pronto, beleza. No caso de Norma, ela me contou uma vez que ela pegou uma caseira. Não é verdade, Norma? Eu nunca peguei caseira, eu nunca te falei isso, Dudu. Falou sim. Dudu, eu já tive a Entoameba coli. Ameba, ameba pega com água suja. Não é sério, não tô brincando, não. Eu já tive a Entoameba coli, eu tive a ameba. E o ectoparasita é o parasita de fora, o caso do piolho, o caso do carrapato, certo? Carrapato. Endo quer dizer dentro, ecto quer dizer fora.